Na visão do senhor, né? No momento, o que o BRICS pode fazer por um país associado? Vamos pegar um caso bastante polêmico aqui, que é a Argentina, né? Eu acho que talvez seja, de todas esses acréscimos aí, é o que mais tem se discutido. Mas o que na visão do senhor, o que o BRICS poderia fazer para a Argentina, por exemplo, que acabasse se tornando um estímulo a novas adesões no futuro, que a gente acredita que em 2024 aí, ele pode ganhar um impulso maior, né? Como é que o senhor vê isso daí? Olha, na reunião agora em Johannesburgo, dos líderes dos BRICS, eles decidiram convidar 6 países para entrar no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024. Entre esses 6 está a Argentina. Argentina, Egito, Etiópia, e Arábia Saudita e Irã. Irã, exatamente, 6 países. A Argentina foi um dos convidados. Vou dar minha opinião aqui. Que Argentina é essa que nós convidamos? Qual Argentina que vai poder exercer esse direito a entrar nos BRICS em janeiro de 2024? A eleição lá está indefinida. Sim. Tem o candidato Milei, que é de extrema-direita, tem uma candidata de centro-direita, que é a Patrícia Bullrich, e tem o candidato ministro da Fazenda do governo, que é o Massa. São 3 candidatos muito diferentes, muito diferentes. Qual deles é que vai se eleger e exercer a prerrogativa de aceitar ou não o convite? Então, foi duvidosa essa decisão, na minha modesta opinião, sabe? Vamos dizer que ganhe o Milei a eleição. Uma Argentina presidida por Milei, se aceitasse entrar, porque ele já disse até que não vai aceitar o convite, mas vamos supor que a Argentina do Milei aceitasse, ela entraria mais para atrapalhar do que para ajudar. Sim. Eu digo isso com eu adoro a Argentina, tenho uma grande simpatia e laços com a Argentina, mas a Argentina é uma confusão, infelizmente, e agora poderá até eleger um candidato muito problemático, né? É um exemplo, mas não é o único exemplo. Etiópia, por exemplo, país super respeitável, importante na África, mas muito próximo à China, muitos. Estou escolhendo bem as palavras aqui. A presença da Etiópia nos BRICS é um fator que reforça o poder da China dentro do grupo. Entende? Então eu estou dando um exemplo, mas o meu receio é que essa entrada de novos membros acabe desequilibrando mais ainda o grupo a favor da China e diluindo o peso do Brasil. Então eu nunca simpatizei com essa ampliação dos BRICS e continuo não simpatizando, mas aconteceu. Agora vamos administrar. Vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que administrar isso aí. E eu espero que o governo brasileiro... Não foi tão bem o governo brasileiro em Johannesburgo, viu, na minha opinião, na cúpula. Não foi tão bem, sabe? O presidente Lula improvisa demais, para o meu gosto, e se precipitou aceitando a proposta chinesa de ampliação dos BRICS antes mesmo de começar a reunião. O senhor acha que a Argentina foi um pedido do Lula? Uma imposição dele? Olha, eu creio que foi... A minha impressão de fora foi o seguinte, que os brasileiros resistiam, os negociadores brasileiros resistiam até o último momento à ampliação, né? Estavam tentando restringir a ampliação, evitar que os novos países viessem como membros plenos. Posição correta dos negociadores brasileiros, na minha opinião. De repente, o presidente da República e o Celso Amorim aderiram à tese chinesa da expansão, puxando o tapete dos negociadores, na minha opinião, sabe? Pelo que eu pude depreender. Aí, nessa situação de não ter planejado bem a posição brasileira, tem que entrar alguém da nossa região para equilibrar. Quem pode ser? O México não queria. Os outros países não têm, assim, o porte. Os 3 grandes são México, Argentina e Brasil. Colômbia não foi bem preparado. Isso é a minha impressão, comandante. Não quero ser injusto com os meus amigos lá de Brasília. Sim, é a análise do senhor, né? Estão trabalhando duramente nesse assunto, mas é o seguinte, não foi bem preparado.
Aí na hora H, bom, então bota a Argentina, vamos convidar a Argentina, que está querendo muito entrar, nossa amiga e tal. E entrou a Argentina, mas que Argentina, volta a dizer? Qual Argentina será? Tem muitas incertezas aí, né? Muita incerteza. Então, eu lamento que tenha acontecido assim. Vou lhe dar um exemplo de como é que isso pode atrapalhar. Uma ideia importante para os BRICS levarem adiante, complexa, muito difícil, mas importante, é a criação de uma moeda de reserva de valor BRICS, que possa ser uma referência internacional, diversificando as opções para os países que dependem demais de um sistema dominado pelo dólar americano, né? Posso lhe dizer, com 5 países, essa discussão seria muito difícil. Com 11, se os 6 convidados entrarem, vai ser muito mais difícil, entende? Não é impossível, mas se tudo fica muito mais complicado. Veja, por exemplo, o G7, o grupo dos 7, que é o grupo dos países superdesenvolvidos. Tem um número muito grande de países desenvolvidos de alta renda que gostariam de entrar para o G7. Por que não entram? Porque o G7 quer manter o grupo pequeno, coeso, que funcione. Era isso que nós tínhamos que fazer nos BRICS, entende? Grupo pequeno e coeso de países importantes. Amplia um pouquinho e tal, ordenadamente, tudo bem. Mas, de repente, os BRICS decidem que 6 países terão direito a ser membros plenos em janeiro de 2024. No meu entender, foi um erro estratégico dos BRICS e do governo brasileiro, que se embarcou nessa, né? Comandante, o que o Brasil poderia ter obtido, já que quis ceder à vontade muito grande da China, que vem de 2016. A China está batendo nessa tecla, quer ampliar. Então tá, vamos concordar? Então que a China apoie a entrada do Brasil, a China e a Rússia, que também queria a ampliação dos BRICS, apoie a entrada do Brasil no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Essa é a grande questão, doutor Paulo. Porque essa é a questão que ia subir mais cedo ou mais... Mas é que tá. Com 11 países, não é mais fácil pressionar por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU? Sim, em teoria sim, mas o Brasil, os BRICS e o Brasil condicionaram esse convite a que os 6 países apoiassem a entrada do Brasil, da Índia e da África do Sul no Conselho? Digamos, Brasil e Índia. Que eu saiba, não sei, pode ser, mas fizeram isso? O que eu notei é que na declaração dos líderes, ao final da cúpula em Joanesburgo, houve uma promessa vaga de apoio dos BRICS à entrada do Brasil, da Índia. Vaga. Os diplomatas explicam lá que a linguagem foi melhorada ligeiramente, mas filigrana, sabe? Filigrana. Por que isso? Porque a China e a Rússia não são amigos nossos, próximos aliados, supostamente? Por que não apoiam claramente a entrada do Brasil no Conselho de Segurança permanente, no mesmo permanente do Conselho de Segurança? O clube mais fechado do mundo, né, doutor Paulo? Pois é. São 5, clube, né? 5. Então, mas os BRICS eram 5 também. Por que foi abrir os BRICS sem obter em troca um claro apoio da China e da Rússia à entrada do Brasil no Conselho de Segurança permanente, não um membro rotativo, né? É. Então, em suma, a gente quer sempre pensar no lado brasileiro, né? Sim. O lado brasileiro é o que importa, né? A humanidade não existe. A humanidade é um conceito abstrato. Politicamente, a humanidade não existe. O que existe são estados nacionais, que às vezes se associam, né? Como a União Europeia é o caso mais extremo, né? Sim. Mas estados nacionais é que prevalecem no mundo. E nós temos que pensar no Estado Nacional brasileiro, e sempre. Sim, lógico. Nosso interesse primeiro, né? Nosso interesse primeiro, sem desconsiderar os outros países, é claro, sem hostilizar ninguém, levando em conta os interesses dos outros países, mas Brasil, né? Brasil, então, a China tem interesses? Sim, mas quando eu digo que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, que é o título que eu dei no meu livro, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Não é só dos Estados Unidos, não cabe no quintal da China também. Não cabe no quintal de ninguém.
Então, o Brasil não pode se alinhar a nenhum país, por mais importante que seja. Esse é o meu ponto de vista. O Brasil tem que ser independente, fazer alianças, fazer acordos, mas seguir o seu caminho, como grande país que é.